nós paramos na lição de número 11 do trimestre passado e a gente vai dar prosseguimento, fechar esse primeiro trimestre, que falta 2 lições, essa que a gente vai estudar, e a lição de número 13. Essa lição, ela faz parte do primeiro trimestre, né? Então os irmãos vão acompanhar essa lição, a urgência do discipulado. Hoje, né, nós estamos voltando, né, para o culto presencial. A nossa irmã veio hoje, né, irmã? Que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a todos os irmãos, né, que estão aqui nesta manhã. Então vamos entrar na lição. Nós lemos já o texto áureo, que está em Mateus 28, 18, 19, a verdade prática, e a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 28, 16 a 20, e Atos 2, do verso 42 ao 47. O objetivo nosso nessa manhã aqui quando terminarmos a aula de hoje, dessa manhã, nós termos a consciência do discipulado, o que é o discipulado. Então a lição ela quer mostrar o que é a importância do discipulado. A nossa lição de hoje tem 3 tópicos. Ela está dividida em 3 assuntos dentro desse tema discipulado. O primeiro assunto é falar o que é discipulado, que é o primeiro ponto da lição. Depois, a lição ela vai falar que o discipulado ele está fundamentado em 3 pés. O discipulado ele está de pé, e a base do discipulado, que é esses 3 pés, é a palavra, ou seja, a palavra de Deus, a comunhão e o serviço. E depois, por último, que é o último ponto da lição, nós vamos ver que o crescimento da igreja, aí quando a gente fala de crescimento, é o crescimento espiritual, propriamente dito, de cada um de nós, só pode acontecer se houver essa parte do discipulado. Então vamos lá. Então, sabendo disso, nós vamos entrar agora na lição. Então nós podemos ver o seguinte, que o discipulado é uma ação para o crescimento espiritual, para nós crescermos, né, espiritualmente falando, e para nós nos desenvolver espiritualmente falando, também no sentido espiritual, na nossa vida espiritual. Então, agora nós vamos entrar na lição propriamente dita, que é o primeiro ponto, né? O primeiro objetivo, o primeiro assunto da nossa lição é o que é discipulado. Então vamos lá. Esse ponto da lição, esse tópico, ele tem 3 subtópicos. Primeiro, ele vai falar o que é o discipulado, depois a grande comissão e depois sobre a educação cristã. Então vamos começar pelo que é discipulado. Então vamos lá. Discipulado. Essa palavra, discipulado, vem de discípulo. Aí o pastor Emanuel leu agora na consagração o chamado, a convocação, a vocação dos discípulos, que Jesus foi passando e ia chamando. Chamou Tiago, chamou João, chamou Pedro, ou seja, ele foi chamando. E eles largavam tudo para seguir Jesus. Naquela época, na época de Jesus, veja bem que o texto da Bíblia, que acabou de ser dito, fala que o Tiago e João, eles deixaram o barco. Quando fala deixar o barco, quer dizer, eles deixaram o sustento deles, era a profissão deles, e deixaram o pai, ou seja, o pai era a família deles, era quem eles estavam para seguir Jesus, ou seja,
eles, aonde Jesus ia, eles iam. Naquela época, não é igual hoje, a facilidade. Hoje nós temos facilidade. Hoje nós temos ônibus, temos bicicleta. Hoje a gente tem táxi, hoje tem carro, hoje tem Uber, tem um monte de coisa. Naquela época não tinha nada disso. Não tinha telefone, não tinha correio, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Então, para Jesus, por exemplo, percorrer uma distância daqui até São Mateus, um exemplo, como que ele ia? Eles iam a pé, eles iam caminhando, eles iam, né? Eles iam. O animal, por exemplo, toda vez que a gente vê, na época assim, não existia carro, mas existiu, por exemplo, o que hoje nós conhecemos como carroça, né? Carruagem. Mas isso era para os ricos, era para quem tinha muito dinheiro. Geralmente, eles usavam era jumentinhos, né? Que era coisa mais, como fosse assim, hoje, no dia de hoje, aquele meio de transporte mais simplesinho, né? Igual Jesus entrou em Jerusalém montado em não foi um cavalo, né? Foi em uma jumentinho. Então, a gente tem que observar que quando fala de discípulo, é aquela pessoa, igual os discípulos aqui, que quando Pedro falou, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, por exemplo, quando você deixa, um exemplo, né, a sua esposa, ela não é crente, aí você vem para a igreja e ela fica em casa. Não está significando que você está deixando a sua esposa e seguindo Jesus. Quando Pedro fala assim, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, é porque realmente, de verdade, eles abandonaram tudo e passaram só seguir mesmo, andar com Jesus. Eles acordavam com Jesus, almoçavam, jantavam, dormiam com Jesus. Aonde Jesus ia, eles estavam atrás de verdade, 24 horas por dia. Hoje, a gente sente uma dificuldade muito grande, né, de deixar as nossas coisas, mas para os discípulos originais, vamos dizer assim, que eram os apóstolos, a coisa foi muito mais radical do que é conosco hoje. Está dando para perceber isso? Quando Pedro ele se escandaliza com o jovem de qualidade, e o jovem de qualidade ele não quis deixar tudo para seguir Jesus, né? Jesus falou para ele deixar tudo e seguir a Jesus. O que ele queria dizer? O que o jovem ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, com a atitude dele, né? Que a riqueza dele, o dinheiro dele era mais importante, valia mais do que o ensinamento de Jesus, ou seja, do que Jesus tinha para oferecer. Quando João, Tiago e os 12 discípulos, os demais discípulos, eles abandonam tudo e seguem a Jesus, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que valia mais a pena aprender, aí veja bem, que aí entra novamente o que o pastor Emanuel falou aqui pela manhã, que não é o que as pessoas hoje entendem como evangelho. Eles não seguiram Jesus não chamou eles a primeiro momento, eles não viram, por exemplo, Jesus, pelo menos a Bíblia não fala isso, né? Não é bíblico isso. Falar que Pedro, Tiago, João viram Jesus curar alguém, que viram Jesus pular no poder, que eles choraram, viram Jesus e se emocionaram e choraram. Não fala nada disso.
A Bíblia fala bem assim: Jesus está passando na rua, na estrada, na praia onde eles trabalhavam, viam eles e falava: vem e segue-me, vem e segue. Foi um chamado, foi uma convocação. Vem e segue-me. O que tem nisso daí? Seguir para quê? Naquela época, era realmente para aprender. Aprender. Naquela época, uma outra coisa interessante que a gente tem que colocar, por exemplo, hoje a gente tem escola pública que ensina a ler, a escrever. Naquela época não existia o que hoje nós temos como escola. As crianças que realmente tinham a oportunidade de estudar eram aquelas crianças mais abastadas, ou seja, mais que tinham da família, né, que tinha dinheiro. As mais pobres também tinham acesso, mas não tantos como as mais ricas, como também hoje procede isso. Mas quem ensinava era nas sinagogas, eram os rabinos, que eram os mestres, e os meninos eram quem? Eram os discípulos, as crianças que aprendiam. Uma outra diferença que a gente vê é que nem todas as crianças podiam estudar. Por exemplo, as meninas naquela época, elas não estudavam, elas não aprendiam a ler e nem a escrever. Quem aprendia essas coisas era só os meninos, homens. Então as mulheres, ela era tirada desse ensino. Elas não aprendiam a Bíblia, elas aprendiam por meio dos homens. Os homens iam lá, aprendiam a ler, a escrever, e as mulheres cuidavam das coisas domésticas. Aí entra uma outra convocação quando Jesus ele chega para Marta e Maria. Naquela época, Maria está aos pés de Jesus aprendendo, ou seja, aprendendo. Era um escândalo, porque mulher naquela época não aprendia. Ela fazia o que Marta estava fazendo, cuidar das coisas domésticas. E Jesus, ele vai e pega Maria como uma aluna, discípula, e Maria vai aprendendo. Isso aí é o quê? É discipulado. Maria está pulando no poder aí? Ela está sentada, aparentemente, no chão, e a Bíblia fala que está aos pés de Jesus. Jesus está sentado e ela está ouvindo. Está fora, naquela época, né, da função dela, que a função dela não era aprender. Outro fato interessante é que os discípulos que Jesus ele pega para ele, como Pedro, Tiago, João, eram todos quem? Homens que não sabiam ler e nem escrever, aparentemente. Eram homens que não era dessa elite, por exemplo, os fariseus. Quando a gente vê lá, né, os fariseus, esses homens fariseus eram homens que ou que tinham dinheiro, ou que tinham acesso à educação boa. Eram pessoas que não eram pobres. Jesus, ele pega pessoas que não tinham acesso à educação, ao ensino. Se não fosse Jesus, Pedro nunca ia ser Pedro.
Tiago nunca ia chegar a ser o Tiago, João nunca ia chegar a ser o João. Está dando para entender? Então, a principal coisa, como começa o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos primeiro para ensinar. Para ensinar. E ensinar, quando a gente vai aprender alguma coisa, não tem como você aprender como muitos pensam, né? Muitos pensam que tem hoje, por falta de entendimento, mas não tem. Não tem como você aprender com barulho, com a sua mente voltada para uma outra coisa. É impossível. Você tem que estar em silêncio, prestando atenção naquilo que está sendo dito ou lido. Então, o esforço para aprender é muito grande. E Jesus, agora ele coloca a importância disso, a importância do discipulado. Então, o que é discípulo de Jesus? É mais do que ser um aluno, igual a gente está aqui, né? Escola dominical, aprendendo a Bíblia e tal. Aí a gente vem aqui uma vez por mês, uma vez por semana, ficamos aqui há mais ou menos uma hora, né? 1 hora e alguns minutos, meditando na lição. Mas depois, durante a semana, a gente tem as nossas tarefas, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as nossas tarefas diárias. Para nós, hoje, o acesso às coisas é muito mais fácil do que naquela época. Naquela época, os discípulos eles não tinham uma Bíblia igual nós temos aqui. Eles não tinham a Bíblia. Era mais difícil. Eles não tinham uma revista de escola dominical, uma revista, né, que vai explicando. Então era muito mais difícil. Hoje nós estamos em um tempo de muita facilidade. Se nós olharmos, irmãos, para o passado, para trás, apesar de tudo, com pandemia como nós estamos hoje, com todas as coisas, mas nunca houve uma época tão boa para se viver do que hoje. A melhor época para viver, eu estou falando assim, de dia a dia, né? É hoje. Naquela época, na época de Jesus, uma pessoa que tinha uma peça de roupa, só a roupa do corpo, nosso Deus, não é igual hoje que a gente tem um monte de roupa, igual a gente tem sapato, a gente pode trocar de sapato. Às vezes a pessoa, na época, ela só tinha uma sandália para a vida inteira. Então, hoje, cama, naquela época, não tinha cama, igual a gente tem. Fogão, não tinha gás. Então, hoje, o pobre de hoje, se vivesse nas mesmas condições de hoje, como pobre, pegasse e botasse a vida desse pobre lá naquela época de Jesus, era considerado o mais rico de todo mundo lá. Tá entendendo? Porque o luxo, hoje nós vemos, tem ventilador, naquela época tinha ventilador? Não tinha ventilador. A gente tem lâmpada, naquela época tinha lâmpada? Não tem. Microfone, a gente tinha microfone, naquela época não tinha microfone. Tá dando para entender? Então, hoje a gente vive como um rico. Hoje, o pobre de hoje, se vivesse naquela época com as condições que tem hoje, era rico naquela época. Vaso sanitário, não tinha. Papel higiênico, não tinha. Pasta de dente, não tinha. Óculos, igual óculos, né? Hoje tem óculos. Naquela época, quem tinha problema de vista? Igual a irmã Ana, né? Tem problema de vista. Naquela época, tinha
óculos, por exemplo, para a pessoa que tinha o mesmo problema que você, ela ia ter óculos? Não ia ter. Está dando para entender? Era uma época o quê? Muito mais difícil de viver do que hoje, claramente, né? Só a gente olhar que a gente vê. E nessa época difícil de viver, que para viver é muito difícil, esses homens, com toda a dificuldade que tinha, eles deixaram tudo e se interessaram em seguir a Jesus. Não foi para ser curado, não foi para ter poder, foi para, primeiro, começou para aprender. Então, eles queriam aprender, porque eles sabiam, eles tinham a consciência deles, que eles não tinham nada. Está entendendo? Por exemplo, talvez se Jesus fosse... Se Jesus pegasse como discípulo quem era fariseu, ia dar certo? Sim ou não? Não, não ia. Porque o fariseu já achava que ele sabia, conhecia a Bíblia, que já sabia de tudo. Para que ele vai aprender? Se ele fosse pegar os saduceus, daria certo? Não, não daria. Por quê? Porque os saduceus já achavam que já conheciam tudo também. Está entendendo? Aí a gente pega essa realidade e a gente traz para hoje. Por que, por exemplo, hoje em dia, a gente vê pessoas indo para um lugar, para o outro, de uma igreja na outra, porque essas pessoas, elas já acham, elas têm nelas, que elas conhecem tudo, que elas sabem de tudo, que elas não precisam de aprender nada, que Deus fala com ela diretamente, que essas pessoas geralmente são pessoas assim, que vivem de revelação, de visão, de sonho. Ah, Deus falou comigo, já acabou meu tempo aqui. Então, essas pessoas, elas não são discípulas, elas não têm aquele desejo de aprender, aquele desejo mesmo de entrar, de conhecer, de se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Não. Ela já pensa que ela já está pronta, que ela não precisa mais de nada e que a missão dela é de espalhar poder para tudo quanto é lado. Não é discípulo. O discípulo sempre ele vai sentir falta de alguma coisa nele. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre material, não faça bem-aventurados os pobres materiais. Bem-aventurados os pobres que não têm dinheiro, não. É bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, quando você sente que falta ainda alguma coisa em você, isso é um bom sinal. Significa que você está buscando. Quando nós sentimos falta, é que nós vamos buscar, não é isso? Se nós não temos falta, para que a gente vai procurar alguma coisa? Então, quando nós buscamos conhecer, igual a Bíblia fala, buscai, procurai, crescei em conhecer as coisas de Deus, é porque sempre a gente vai sentir falta. Quando a pessoa não sente falta, ela não vai buscar, porque ela já está pronta. Então, não é discípulo. Então, os crentes daquela época eram os fariseus. Os fariseus hoje é como fosse uma denominação, vamos pegar, né? Uma igreja, uma placa de igreja. Os saduceus, a igreja dos saduceus, a igreja dos fariseus. Ele foi lá dentro dessas igrejas buscar essas pessoas? Não. Jesus buscou quem não era ligado
a igreja da época. Ou seja, ele foi para quem não tinha religião estabelecida. Por isso, hoje, nos dias de hoje, nós não podemos nos enganar. Por exemplo, a maioria dos crentes que vem um crente de fora para cá, não é um bom sinal, porque vai vir com vício. Jesus não foi atrás desses. Jesus foi atrás de quem não tinha nada, nenhuma ligação. Que foi quem? Pedro, João. Foi essas pessoas. Porque sempre quando vem um crente de fora, esse crente, ele vai vir, na maioria, não é todos, é a maioria, mas não é todos. Ele vai vir com vícios, vai vir com muitas coisas, e que, se a pessoa realmente ela não for serva de Deus, ela não vai ser discípulo. Então, o discipulado é uma coisa muito difícil, dificílima, principalmente hoje em dia. Muito difícil. De fazer discípulo, é difícil demais. E ó o termos, agora vamos voltar para a revista aqui, ó, para a gente ver antes do primeiro ponto, ó, discípulo. O que significa? Ó, aprendiz. É aquele que aprende. Então, uma pessoa que ela acha que ela sabe tudo, por exemplo, se eu achar que eu sei tudo, que eu não preciso de aprender nada com ninguém, eu sou discípulo, já não sou mais discípulo. Deu para entender? Então, discípulo é aquele que aprende. Para ser discípulo, você tem que gostar de aprender. Primeira coisa. Segunda coisa, ó, aluno. O significado, né, da palavra de discípulo. Depois, seguidor, é aquele que segue. Igual os discípulos, né? Jesus ia para um lado, eles seguiam Jesus. Onde Jesus ia, eles iam atrás. É seguidor, é aquele que segue. Segue os mesmos passos, os mesmos caminhos. Então, nós devemos de ser discípulo. Só que ser discípulo é muito difícil, não é fácil. Nem todos que se dizem evangélicos, que se dizem crentes, são discípulos. Porque discípulo, para ser discípulo, a pessoa tem que aprender. E não é aprender, igual muitos pensam aí, por exemplo, matéria. Não é aprender igual muitos pensam, aprender teologia. Não é. Jesus não ensinou teologia, né? Assim como muitos pensam. Jesus ensinou as pessoas a como elas devem viver, como elas devem se comportar, como elas devem deixar o pecado. Então é esse aprendizado espiritual. Deu para entender? E a gente nunca a gente vai ter isso tudo assim completo. A gente sempre vai estar aprendendo. O verdadeiro discípulo. Então, o significado é esse. Agora, entrando no primeiro subponto aí. Ó, o discípulo, então, ele é aquela pessoa que vai procurar melhorar a sua vida. Porque a nossa vida ela é assim, ó, ela é feita de altos e baixos. O que influencia a nossa vida? As coisas externas influenciam a nossa vida, ou seja, aquilo que está acontecendo no mundo, igual a pandemia, ela influencia a nossa vida. Na nossa casa, influencia a nossa vida. No nosso trabalho, influencia a nossa vida. Dentro de nós, o emocional influencia a nossa vida. O espiritual influencia. Então, as forças, isso tudo são forças que vêm e que influenciam a nossa vida. Então, como que nós vamos reagir
em cada circunstância dessa. E o aprendizado aqui, qual é o sentido disso tudo? É aprender a entrar no céu. É para entrar no reino de Deus. Exatamente. E quando isso acontece, nós vamos crescer. Se a gente tiver essa ideia, qual é o sentido do discipulado? Né? É para nós se preparar, é a preparação para nós entrarmos no céu. Sempre temos que ter isso em mente. O sentido do discipulado é nós aprendermos a entrar no céu. Esse é o sentido do discipulado. E agora, aqui, finalizando o primeiro subponto, fala assim, ó. Romanos 12, 7. Agora é para quem ocupa uma função de obreiro na casa de Deus, seja de professora de escola dominical, de presbítero, de evangelista, de pastor, que exerce algum chamado na área do ensino. Aí fala, ó, se é ensinar, aí está falando dos dons, né, que a gente vai aprender agora no próximo trimestre. Se é ensinar, haja, está falando da dedicação. Aí, ó, quando fala dedicação, dedicar, aí já está falando do quê? De serviço, que é o próximo tópico da lição que a gente vai entrar. Então, o ensino, ele é para quem nós estamos alcançar aquelas pessoas que estão vindo. Todos nós somos alcançados. Jesus nos alcançou. Jesus, ele nos salvou. Então foram alcançados por Jesus, né? Foi encontrado por Jesus. Foi resgatado por Jesus. Todos nós. Agora, depois que nós fomos alcançados por Jesus, o que Jesus faz? Ele nos treina, treina, por meio do discipulado. Para quê? Para depois de nós treinados, igual, por exemplo, o pastor leu aqui o texto que Jesus alcançou, ele foi até João, foi até Pedro, foi até Tiago, ele falou o quê? Vem, segue-me, ele alcançou. Seguir para quê? Agora, para treinar. Agora Jesus vai ensinar. Então, Jesus vai ensinar, treinar. Depois que Jesus treinou os discípulos, Jesus ele foi para onde? Para o céu. E agora ele enviou os discípulos. Ele diz assim, portanto, ide. Ou seja, ele enviou, portanto, ide. Então, qual é o método de Jesus? Ou seja, como Jesus trabalha? Qual é a maneira que Jesus trabalha no sentido do discipulado? Ele alcança a pessoa, ele capacita a pessoa, ele treina a pessoa, ele ensina. E depois ele envia. Então, ó, alcançar, treinar, enviar. Ele nos alcançou, agora ele está nos ensinando e depois ele nos envia. Deu para entender? Então, veja bem, o discipulado o discipulado é uma parte da nossa missão, da missão do crente, de todo crente. E agora, ó, primeiro, ó, treinar, discípulo. Agora, enviar é o segundo ponto, a grande comissão. O que é a grande comissão? É quando Jesus envia todo mundo.
Todo mundo. Para quê? Para alcançar, para chamar. Veja bem, quando Jesus ele vai a João, ele vai a Pedro, ele vai a Tiago, ele só fala assim, vem e segue-me, ele só chama, ele faz um convite. Foi um convite. A mesma coisa ele fala na grande comissão, que é a leitura bíblica em classe que nós lemos, aí Mateus 28. Agora, eu vou pedir para um irmão ler, qualquer irmão aí, ler na leitura bíblica em classe o versículo 19 e o versículo 20. Portanto, ide. Agora o 20 também, irmão. Olha aí. Aí agora veja bem. Não é uma opção, né? Jesus, ele dá uma ordem, um mandamento. Ó. Portanto, ide. Ensinai todas as nações. Então, é um mandamento. O ensino é o mandamento. É uma ordem de Jesus. No versículo 20, ele fala o que é para ensinar. Qual é o conteúdo? O que vai ensinar? Aí vai falar, ó, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, aí a Bíblia toda. Toda a ordem de Deus, né? Todos os mandamentos, né, de Deus. Então, finalizando esse primeiro ponto, né, o pastor Emanuel já colocou aqui a questão do que aprender, do que ensinar, e nós concluímos nesse terceiro subponto, a educação cristã. O pastor Emanuel já colocou aqui muito bem essa questão. E quando nós temos essa sede de aprender, guardar todas as coisas, como Jesus falou, né, que ele tem mandado, nós vamos ver que a nossa mente, não só a nossa mente, né, o nosso coração, que nós amamos a Deus, não é só com sentimento, é com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa razão, é com aquilo que nós fazemos. Nós demonstramos mais que amamos a Deus com as nossas atitudes do que com as nossas palavras, na verdade. Nós vamos aprendendo quem é Deus, as coisas sobre Deus, quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Nós vamos aprendendo sobre o Espírito Santo, como nós estamos aprendendo nesse trimestre, né? O Espírito Santo. Nós vamos aprendendo sobre a ética cristã. A ética cristã que muitos hoje em dia, muitas pessoas não têm ética, né? Educação cristã, no sentido cristão. Nós vamos aprendendo sobre a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Nós vamos aprendendo a como praticar o Evangelho no nosso... Eu estou acompanhando aqui o ponto 3. No nosso dia a dia. Amém? Então, fechando agora esse primeiro ponto, nós vemos aqui no primeiro ponto o que é o discípulo, que é quando ele é alcançado. A grande comissão é esse alcançar. E depois, o que ensina? O que o discipulado ensina? Que é o subponto 3, né? O conteúdo do discipulado. Então, primeiro, quem é o discípulo, quem alcança e o que ensina. Está aqui no primeiro ponto. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos que a palavra discípulo
ela traz a ideia de seguir a Jesus, de ser aluno, de ser aprendiz. Amém? Agora eu vou passar a palavra para os irmãos falarem um pouco, tirarem dúvida ou acrescentar alguma coisa aqui desse primeiro ponto. Primeiro, vamos começar aqui pela irmã Carmen, né? Aí vai seguindo até chegar o pastor Emanuel. Exatamente. E é aqui que mora a comunhão. A comunhão é essa ligação, é essa força que une, mas a comunhão, ela está mais na força da dependência. É a força da fraqueza. Por exemplo, se eu não tiver uma fraqueza, eu não tenho, eu vou ser uma pessoa que não precisa estar em comunhão com ninguém, porque eu não dependo de ninguém. A comunhão é a dependência, é essa fraqueza. Por exemplo, é a fraqueza que fortalece. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. A igreja, ela é forte quando as fraquezas, elas vão aparecendo e a gente tem que suprir essas fraquezas. Na igreja de Jerusalém, havia uma fraqueza. Lá houve um tempo muito pior do que esse tempo que a gente está vivendo aqui de pandemia. Houve uma grande fome, fome mesmo, fome. Assim, as pessoas não terem o que comer de verdade. Não é a pessoa só ter a farinha, não tinha nem a farinha. Não é a pessoa só ter o feijão, não tinha nem o feijão. Não é a pessoa só ter o fubá. Igual a gente vê as pessoas falando, né, hoje em dia, eu só comia fubá, mas tinha o fubá. Mas houve um tempo lá em Jerusalém que nem fubá tinha para as pessoas. Não tinha o que comer, não tinha o que comer. E aí, o que a igreja fez? Aí era uma fraqueza. Aí era a fraqueza. No deserto, Moisés orou e cordonizes, caía, ou seja, comida caía no chão, caía comida, era um milagre. Mas em Jerusalém não teve esse milagre. A gente tem que ter o discernimento de Deus, né? Igual hoje na pandemia, tem gente que fala, não precisa usar máscara, não precisa disso, porque Deus está comigo. É ignorância espiritual. Porque lá em Jerusalém tinha fome e Deus não jogou comida no prato de ninguém. E Deus não jogou. O que fez? E o que eles fizeram? A Bíblia fala, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a necessidade. Ou seja, era a comunhão. Ou seja, na necessidade, a pessoa estava lá. Hoje o pastor Emanuel botou aqui a questão da necessidade dele. Dele não, da igreja, né? Não é dele, né? Ele também está servindo a igreja, ou seja, não é dele, pessoal, ou seja, não é o pastor Emanuel lá na casa dele que está precisando, não, é a igreja, não é ele, né? Não é ele que está precisando, é Deus. É o contrário, né? Aqui nem era a igreja que estava precisando no sentido, né, físico. Eram as pessoas individuais nas suas casas que estavam passando necessidade, e aí eles iam, ao contrário do jovem rico que não queria vender nada, né? Eles pegaram e vendiam para estar ajudando a dar o que comer realmente àquelas pessoas que realmente não tinham. Aí a gente vê aqui o que? Isso é comunhão. Comunhão não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, aí a pessoa faz festa, aí a pessoa vai lá e tem muita gente que fala,
aí bota lá comida, aí faz banquete. Não, comunhão não é isso, não. Comunhão é quando nós precisamos e tem o irmão que está lá para dar força, para dar apoio, para ajudar. Isso é comunhão. Deu para entender? Amém? Então, ó, eles perseveravam no ensino, perseveravam na comunhão. E agora, por último, perseveravam no serviço. No serviço, que nem precisa de falar que o pastor já colocou aqui o serviço, né? Já falou. Perseveravam no serviço. Então, o discípulo de verdade, ele persevera na palavra, na comunhão e no serviço. Quem não persevera na palavra, na comunhão e no serviço, é discípulo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Não. Então, ó, se eu persevero na palavra, porque não vai ter condição de eu perseverar na palavra e não perseverar na comunhão e no serviço, porque a palavra manda eu ter comunhão e a palavra manda eu servir. A Bíblia, Jesus fala, né, que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, perseverar na palavra é perseverar na comunhão e perseverar no serviço. Então, nós temos que servir. Há muito, igual o pastor falou, há muito trabalho. Jesus já falava isso antes. Né? Jesus falou bem assim, a seara é grande. Quer dizer, a seara é o trabalho não falta. Mas os obreiros, que são os trabalhadores, são poucos. Os discípulos são poucos. Então, nós precisamos, irmãos, de quem? De discípulos. Se você, cada um de nós aqui, desde a criança até o idoso, podemos fazer uma coisa para Deus. Sempre tem uma coisinha para a gente fazer. O que falta é o quê? É aquilo que o irmão Altair falou. É a pessoa ter a disposição. Está disponível, disposição está disponível, né? A pessoa está disponível, fala assim, eu quero. É a pessoa querer. É o que falta, mas trabalho tem muito. E aqui nós finalizamos o ponto 2. Nós vimos nesse ponto 2 que o discipulado ele está fundamentado para nós. Isso significa o seguinte, para nós sermos discípulos, nós temos que ter como fundamento da nossa vida a palavra de Deus, está em comunhão com a igreja. Estar em comunhão com a igreja não é somente estar com a vida certinha, não fazendo nada errado, mas é estar ligado realmente, né? Uns com os outros, ligado. Está ligado uns com os outros. E finalizando, servindo. Quando nós falamos isso junto, a palavra de Deus, a palavra, a comunhão e o serviço, quando eles se juntam em uma pessoa, aí quando a palavra encontra comunhão, quando o serviço encontra a comunhão e a palavra e se juntam e se misturam, nessa mistura de palavra, comunhão e serviço, quando se juntam, nasce o discípulo. Então, é aí que nasce o discípulo. E isso está fundamentado em Atos, como nós já falamos, né? Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, que está na leitura bíblica em classe.
Amém? E agora, finalizando o último ponto para a gente encerrar, é o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O crescimento espiritual. Todas as pessoas que vêm à igreja, que vêm a nós, né? Como igreja, que vem a nós como igreja, e queira, se ligar a nós como igreja, antes da pessoa se ligar a nós como igreja, ela deve saber quais são as regras, o que é a regra, é o que a igreja, o que nós esperamos, o que nós não, na verdade, o que Jesus espera delas, Jesus falou com o jovem de qualidade, vai e vende tudo que você tem, ou seja, o que Jesus esperava daquele jovem? Que ele fosse e vendesse tudo que ele tinha. Então, quando as pessoas vêm, tem muitas igrejas, né, por aí, que fazem propaganda enganosa. Vem. Vem como está, mas ele não fala que dentro, depois que ele vir, ali dentro ele vai passar por um processo. Tem que passar por um processo de transformação. Tem que passar. E qual o requisito para a pessoa se juntar à igreja? Ela está disposta, como o outro aí falou, a mudar. A mudança. A mudar. Quem entra numa igreja e fala assim, eu não mudo, pensando que é Deus, porque tem aquele hino que fala assim, eu não mudo, aí a pessoa pensa que a pessoa não muda. Não, se nós não mudássemos, todo mundo estava no inferno. Porque nós nascemos em pecado, Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós tínhamos que mudar. Quando a Bíblia fala, nascer de novo é o quê? É mudar. Então, a pessoa tem que estar disposta a mudar a vida dela, mudar. Então, Deus não muda, Deus é imutável, Ele é o mesmo, porque Ele não pecou. Então, se Deus não peca, Ele não precisa de mudar. Mas nós pecamos ou não? Sim, então nós precisamos de mudar. Todo momento nós temos que mudar. Tem que mudar, melhorar, exatamente. Eu estou ruim agora, então eu tenho que estar disposto a falar, eu tô ruim. Então, quando eu reconheço que eu estou ruim, aí há a possibilidade de mudança, porque eu vou procurar melhorar. Igual o pastor falou aqui, tá faltando trabalho aqui, trabalhadores, limpar a cadeira, molhar as plantas, tirar cocô da calçada. Se a pessoa está disposta a mudar, a melhorar, ela vai fazer sim ou não? Vai. Sim, não vai? Mas se a pessoa colocar na cabeça que ela já está pronta, que ela tem a ideia dela, que ela não muda, aí aquela pessoa pirraça, você pode falar o que for, que não vai acontecer nada, porque a pessoa está com a mente cauterizada. Ela pensa que é Deus. Dá para entender? Então, isso... Exatamente. Está faltando aprender com Jesus. Exatamente. E isso se chama, né, essa mudança, se chama isso, crescimento espiritual. Cada vez que eu acho falha em mim e eu procuro melhorar, crescimento espiritual é isso. É eu achar os meus erros e cada vez que eu achar o meu erro, eu procurar consertar o meu erro e aí eu vou crescendo. O crescimento espiritual é isso. A pessoa mais espiritual é aquela que identificou mais erro nela. A pessoa que fala assim, eu não erro, eu não tenho erro, não cresce espiritualmente, porque ela não está enxergando o erro dela. Porque todos nós temos erro, todos. Então, à medida que eu for enxergando e vou trabalhando esse erro, aí eu estou crescendo. Então, isso é crescimento espiritual. Segundo, crescimento numérico, formar e treinar. É isso que nós estamos falando aqui, que falamos no início.
que é os obreiros, que é a pessoa que vai estar disposta a aprender. E por fim, o terceiro, o exemplo da igreja de Antioquia. Lá em Antioquia tinha muita gente lá, mas só foi chamado para fazer o trabalho de expansão duas pessoas, que foi Paulo e Barnabé. E aí o comentarista ele encerra esse terceiro subtópico assim, ó: fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja, como nós falamos anteriormente. Então, irmãos, como nós falamos no início, no começo da lição, ser discípulo não é fácil, mas a recompensa é muito gratificante quando você está fazendo a obra de Deus. Aí você mesmo vê você se desenvolvendo, você mesmo percebe que você está mudando, você mesmo percebe que você está se tornando uma pessoa melhor. E isso é Deus agindo na vida da pessoa. Então, vamos procurar amadurecer, vamos procurar mudar para melhor, porque a gente pode mudar tanto para melhor, mas também a gente pode mudar também para pior. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, a gente tem que mudar não para pior, mas para melhor. Trabalhando mais, nas possibilidades que nós temos, né? Cada um tem uma limitação. Mas naquilo que Deus nos chamou, vamos procurar fazer o melhor para Deus, com o melhor que a gente tem, da melhor forma possível. Porque assim a gente vai crescendo a nossa vida espiritual, a gente vai amadurecendo e com certeza, à medida que a gente vai fazendo isso, a nossa oração também ela vai surtir mais efeito.